Tá no ar mais uma vez. Ontem você assistiu o programa sobre batalha espiritual. Hoje é o segundo round aqui no Antenados na Geral, ao vivo, para todo o Brasil. Você pode assistir a gente também pela internet em www.boasnovas.tv. E a partir de agora, participe mandando sua pergunta pelo Twitter, Facebook, internet, SMS ou ligando para cá. Existem várias maneiras de participar e interagir com Antenados. Como bombou ontem, falando sobre batalha espiritual. E a gente no finalzinho começou a esquentar. Resolvemos fazer um segundo round aqui para vocês e já tem muitas perguntas que você pode mandar a sua. Vamos falar hoje sobre batalha espiritual. Se eu não me engano, o programa de ontem, a enquete, acabou aí. A pergunta foi o seguinte: você já passou por alguma batalha espiritual? A maioria das pessoas disseram que sim. A gente está tentando hoje também esclarecer. Tivemos muitas perguntas de experiências pessoais de pessoas. Claro, pessoais tem que ser de pessoas, não vai ser de animais, mas experiências de pessoas que... Questão de possessão demoníaca, de ir para o céu e para o inferno em espírito, e ficar doente do dia para a noite, e estar bem de saúde. E a gente vai abordar um pouquinho sobre isso. E também vamos além disso, né? Será que o diabo hoje em dia... ele está indo além da batalha espiritual, ele está criando ideologias, mexendo com leis, com países, com cabeças de líderes? A gente vai falar sobre tudo hoje aqui no Antenados em Geral e eu espero a sua participação. Para falar sobre isso, recebo ele que é pastor da comunidade profética Arca da Aliança, pastor Rodrigo Fernandes. Pastor Rodrigo, bem-vindo ao Antenados mais uma vez, obrigado pela sua presença no último. Eu que agradeço e hoje o assunto vai bombar também, né? Hoje nós temos tanta pergunta do público, você participe, não deixe de participar, porque hoje a gente vai esclarecer as suas dúvidas, em nome de Jesus. E se você tem realmente uma experiência que aconteceu com você ou com a sua família, alguém você não entendeu muito bem, quer que os pastores, ou a Bíblia mesmo, a palavra de Deus abre os seus olhos para o que está realmente acontecendo, talvez, na sua família hoje, mande a sua pergunta para a gente aí, todos os contatos estão aparecendo na tela. Enquanto nós falamos, os contatos aparecem aqui embaixo, e de vez em quando também você quer se aprofundar nisso, os pastores sempre deixam um e-mail, um telefone, um site, e toda vez que eles falam, a gente tenta colocar aqui na tela, você pode também pegar, anotar e entrar em contato com eles depois para ter um acompanhamento um pouco melhor. Também recebo ele que é bispo da Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo, bispo Ronald Ribeiro. Bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu que agradeço, que Deus mais uma vez possa estar nos usando nesse debate, e eu chegando aqui no segundo tempo, né? Meio frio, mas dá para aquecer daqui a pouco. Já vai dar uma velocidade maior no jogo. Vamos ver, né? O que acontece? Obrigado, bispo, pela sua participação aqui. Recebo ele que é pastor presidente da Igreja Vida e Comunhão em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, pastor Carlos Portela. Pastor, bem-vindo ao Antenados. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz para todos que estão em Antenados na Geral. Eu creio que esse segundo round, como o André disse, né, vai ser mais esclarecedor do que o primeiro, porque deu para os irmãos entenderem um pouco do que é a batalha espiritual. Alguns mudaram de opinião, achando que nunca tinha passado por batalha espiritual, e após o esclarecimento do debate de ontem, já chegaram à conclusão que passaram sim. E hoje vamos elucidar ainda mais o povo que está em casa. Obrigado pela participação, pastor. Também recebeu ele que é teólogo e presidente da Associação Pedras Vivas e líder da Congregação Judaico-Messiânica Adonai Chamar, Rosh Marcos Andrade. Rosh, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer, André, estamos de novo aqui, né? Continuando esse debate. É um debate fundamental, porque guerra espiritual não é algo que algumas pessoas passam. Todos os verdadeiros homens de Deus têm que lutar, seja ele qualquer posição que ele esteja. E vamos falar sobre isso, as astúcias, as armadilhas do inimigo, né? São antigas, mas ele continua fazendo, ele não tem criatividade, tem persistência, mas infelizmente muita gente continua caindo. Vamos falar sobre isso. A gente tem que entender como é que ele trabalha hoje, como é que ele quer contaminar a juventude de hoje, a geração de hoje, o que ele faz. Eu já vi muita coisa que antigamente a gente nem era tão subliminar, hoje já está escancarado, mas com certeza já existem outras coisas subliminares que ele está trabalhando aí na ideologia das pessoas. Você que assistiu o programa ontem, bombou demais, a gente continua com a mesma enquete. Você já enfrentou uma batalha espiritual? Vote sim ou não, no final de cada bloco a gente vai dar o resultado. Só fazendo um resumão, se você não assistiu o programa ontem, nós abordamos tudo sobre batalha espiritual e batemos forte na questão de uma coisa que foi muito interessante, foi um calendário. Existe um calendário espiritual, ou festas, ou datas no qual o diabo se aproveita disso. Nós falamos também a questão de alguns simbolismos que você pode trazer para dentro da casa e aquilo pode ter um peso espiritual. E o debate foi embora também, falamos sobre coisas pessoais aqui, mas hoje a gente vai ter um cunho mais pessoal e talvez
pouco mais prático. A gente abordou toda a questão de como é que a Bíblia trata, quais são as armas que nós temos para lutar contra batalhas espirituais, se alimentar da palavra, a questão da armadura de Deus, que fizemos um programa semana passada também, a oração, a fé, a justiça. Mas uma coisa interessante que a gente já deixa de começo para você é, se você quer ter sucesso nisso, você tem que entender um pouco do equilíbrio que existe por trás. Existem pessoas que tudo é batalha espiritual, extremistas, né? Existem excessos ou escassez. O excesso é, estou doente, estou com resfriado, fui demitida, bati meu dedo no chão, perdi meu ônibus, é guerra, é espiritual, tudo é espiritual. Mas também existe o outro lado, não, nada é espiritual. A mãe morre, ele fica doente, né? Às vezes alguém faz algum tipo de magia negra, eu trabalho para ele, acontece algumas coisas estranhas, ele, não, isso aí é a vida mesmo, tem altos e baixos, para ele nada é espiritual. A Bíblia diz que existe um mundo espiritual e ele é muito forte e real, e nós temos que batalhar, não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades e forças malignas e espirituais. E o que eu quero já trazer de começo, que eu acho que vai balançar e vai tomar metade do nosso programa, é o seguinte: hoje, pelo que eu falei no início, antigamente existia aquela coisa, eu me apavorava, eu era criança, e existem os desenhos que tem mensagem subliminar, e você assiste e ele fala isso, que adultos não entendem, mas crianças entendem, é imperceptível. Hoje em dia, esse recurso, pelo menos, imagino eu, nem é tão usado pelo diabo, porque ele está escancarado mesmo, ele bota desenho que tem guerra, todo mundo matando, e aqueles bonequinhos que invoca demôniozinho e vira um dragãozinho e luta, está tão na cara que antigamente a gente chamava de subliminar. Porém hoje, onde eu vejo a sutileza de Satanás, não é nesses desenhos ou em música, porque está muito escancarado, mas é ideologia, são governos, né? Ele está movendo o mundo de um jeito que eu tenho visto de leis, fazer leis para a gente ser mais flexível, mas ao mesmo tempo que as leis falam que o humano tem que ser mais flexível no seu pensar, elas tratam quem vai contra essas leis de um modo intolerante. Ao mesmo tempo que ela torna um homem flexível, elas em si são intolerantes. Governos e países que trabalham desse jeito. Vocês acham que o diabo continua sendo tão sutil quanto antigamente na questão subliminar de tratar música? Não? Ou não? Hoje a dele não, eu vou atacar governo, ideologia, cabeça, mentalidade de gente. Bem, posso começar? Eu acho que a gente tem que entender primeiro a geração que nós estamos vivendo. Essa geração foi profetizada, ela é apóstata. É uma geração que antes da vinda do anti-Messias e, obviamente, antes da segunda vinda do Messias, que é apóstata, ela é desviada. Segundo Paulo, as pessoas vão juntar professores que vão falar o que eles querem ouvir, segundo os seus desejos carnais. Então nós estamos vivendo numa geração apóstata, numa geração cada vez mais perversa. Então dentro disso nós temos que tomar cuidado com duas coisas. Está cheio de armadilha em todos os lugares, está nas datas, como eu falei da questão do Natal e de tudo. Tem armadilhas de todas as espécies para que você caia nessas armadilhas satânicas. Primeiro, eu acho que é fundamental, e aí você vai ter o equilíbrio, é quando você tem, de fato, um relacionamento com o eterno verdadeiro. E você consegue ter direção divina para você viver. E você vai discernir quando é guerra espiritual, quando não é guerra espiritual, o que você deve fazer. E o conselho que Deus deu para Jeremias, quando ele começou o trabalho dele, foi exatamente esse. Falou: Jeremias, separa o vil do precioso, faz techuvá, retorna a mim, e você será minha boca. Na medida que você tem essa atitude, obviamente você começa a ter um discernimento maior. Segundo, a estratégia está na palavra. Essa história de que eu tive uma experiência espiritual e o demônio tal falou isso, o demônio mente de manhã, de tarde, de noite. Então não dá para ficar ouvindo. Se o demônio falou alguma coisa, não acredita nele não, conselho, né? De demônio. O demônio instruiu isso, ele vai fazer isso, é tudo mentira. A estratégia está na palavra. E terceiro ponto, eu volto a bater nisso, é sair da estratégia, uma das mais fortes que existe, o calendário maligno, que foi instituído na época de Nirod, que é o calendário do domingo, do Natal, da Páscoa cristã, dessas datas. Inclusive, eu encontrei um versículo que o Eterno ele repreende uma geração de Israel e diz: vocês têm até mulheres chorando por Tamuz. Eu achei muito interessante isso, porque o nascimento de Tamuz é 24 de dezembro, é solstício de inverno. E toda casa tem uma pessoa que chora, não tem? Não tem esse hábito? Então, é uma coisa, a gente tem que identificar algumas estratégias mais descaradas que estão implementadas em datas
em calendários e estratégias mais sutis relacionadas à sua vida pessoal. Professor Carlos, quando você era mais jovem, era difícil a gente ouvir os tipos de música, filmes que a gente talvez vê hoje. Às vezes podia pensar, quando aparecia uma coisa, é subliminar, mas hoje, no dia de hoje, a gente vê crianças dançando a ritmos que eu não preciso nem ouvir a letra da música, eu vou saber que é imoral, que é do diabo, pelo movimento que as pessoas, que crianças, o jeito de se vestir, que fazem com o corpo para dançar aquela música. Está escancarado o negócio como hoje. A Bíblia diz, André. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, pelo uso, as pessoas foram se habituando a isso. Hoje é muito comum você ver uma criança de 2 aninhos dançando uma música indecente, imoral, fazendo gestos obscenos, imoral, e os pais rindo, achando aquilo bonito. Quer dizer, é uma armadilha de Satanás. Realmente nós estamos vivendo em um tempo, um período em que o diabo ele está se apropriando de algumas técnicas para poder escrachadamente manifestar sua vontade. E o povo está se deixando levar. Agora, eu queria só criar um ponto de equilíbrio com a fala do Hiroshi Marcos Andrade em relação a calendários e datas, porque eu sou de uma opinião que nós temos uma cultura e debaixo dessa cultura respeitamos alguns princípios, é claro. Eu não acredito que os evangélicos, quando colocam uma árvore de Natal, que é a cultura do nosso país, eles estão cultuando alguma entidade. Não existe essa prática, não há um princípio nisso. Deus trabalha em cima de princípio. Porque senão nós vamos entrar por um lado do radicalismo. Porque hoje nós temos alimentos consagrados e sabemos que são. Não é? Temos várias marcas de produtos que são consagrados. Então tem que ter um cuidado aí para que possa entender. Que eu sei que está muito evangélico em casa agora que fica preocupado quando ouve essa fala, achando que é um demoninho ali na árvore que ele comprou. Então, se não há adoração, se não há sacrifício, ele até falou do panetone no último debate. E eu recebi vários e-mails do pessoal, pastor, o senhor não contrapôs o panetone, que o pessoal... O Hiroshi falou do panetone, o senhor concordou? Eu falei, não concordei, porque eu não concordo que o panetone também é um bolo feito a uma deusa, não. Eu acho que o panetone é uma comida boa, que faz parte da minha mesa. É algo comercial que o pessoal fez para vender. Comercial. E é bom que a gente, de começo já bota assim, e o Antenados é bom por causa disso, a gente expõe ideias e visões e dentro de culturas e tudo mais. E o pessoal de casa, como se sentir também à vontade, claro, sobre a guia do seu pastor, do seu líder, né? Pratica do jeito que quiser agora. Tem que pensar, é algo a se pensar pelo menos, né? Vamos também trazer tudo, adoração. Vamos começar a pensar. Antes da gente ir para o intervalo, tem intervalo, a gente vai perguntar para o Luiz Paulo, do Rio de Janeiro, ele está na linha. Luiz, tudo bem, querido? Tudo bom, graças a Deus. É que tem 4 meses que eu tenho voltado para a presença de Deus, eu tenho essa semana orado e não tenho conseguido assim, uma oração assim, eu creio que é eficaz. Está vendo uma batalha espiritual, que eu acho que é batalha espiritual, porque eu acho que a minha oração, não sei se ela não tem interrompido, eu tenho até bem chorado, mas de medo, porque o inimigo ele tem deixado eu orar, sei lá, alguma coisa assim, parecido com batalha espiritual. Eu quero saber se isso é uma batalha espiritual ou se isso é comigo mesmo, porque eu estou voltando há pouco tempo para o Evangelho de Cristo. Luiz, está na linha? Ainda. Só que ficou meio difícil de entender. A sua pergunta, então, é: você tenta orar, mas não consegue, é isso? Isso, aí é isso. Eu começo a orar, parece que eu sinto medo. Tem alguma coisa que não deixa eu orar. Tá bom. Uma coisa que abaixa a minha oração. Eu começo só a clamar. Eu só consigo clamar o sangue de Jesus, mais nada. Tá bom, Luiz, obrigado pela tua pergunta. A gente vai para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta respondendo ela, tá bom, Luizão? Você já enfrentou uma batalha espiritual? O Luiz está enfrentando uma grande aí. Vote sim ou não. 82% das pessoas dizem sim, 18% das pessoas dizem não. Fique antenado na geral. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Dia 3 de dezembro, 100 anos de vitória. A Santa Ceia do Centenário. Participação: Coral da CIB, com 5.000 vozes. Coral da Igreja, com 1.000 vozes. Banda musical, 500 músicos. Coral Jovem, com 4.000 participações. E a Santa Ceia do Centenário. Dia 3 de dezembro, a partir do meio-dia. No HSBC Arena, Avenida Belardo Bueno, ao lado do Autódromo de Jacarepaguá. Entrada franca. Cristo oferece graça em abundância, o suficiente para cobrir uma vida inteira de erros. Max Lucado. Perante o teu altar, as vozes que conquistaram o Brasil agora em espanhol.
perante o teu altar. Em espanhol. Já à venda na CPAD, Central de Semeadores, e Disco Laser Gospel. Ministério de Louvor Boas Novas. Mais um CD que vai mudar a sua vida. O Brasil e o mundo se mobilizaram durante o mês de novembro para falar sobre empreendedorismo, e o seu Cabeça para Cima não poderia ficar de fora desse tema. Por isso, queremos conversar com você hoje sobre este tema, empreendedorismo. Aqui no estúdio eu recebo Júlio Correia, que é gestor empresarial, o Moisés Barreto, que também é gestor empresarial, e a Daniela Oliveira, que é coordenadora de comunicação e negócios da empresa Utilitar. A boa música de hoje você terá com o Marquinhos Gomes. Eu espero você logo mais aqui na Boas Novas. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados, falando sobre batalha espiritual. Mande a sua resposta para a nossa enquete. Você já passou por alguma batalha espiritual? Sim ou não? Vote pelo Twitter, Facebook, internet, ou mande e-mail para a gente. Ou faça também que nem o Luiz, ligou aqui do Rio de Janeiro e fez uma pergunta até, né? Talvez muitas pessoas passaram pela situação. Ele fala, André, estou desviado, agora estou voltando para a igreja, mas toda vez que eu tento orar, parece que uma coisa cala a minha voz, me abafa, que me dá um medo, um tremelique, e a única coisa que eu sei fazer é clamar. Eu não consigo orar normalmente, com liberdade. Isso Ronald, é uma batalha forte, né? Que ele está passando uma opressão. A gente geralmente fala isso. Isso é uma opressão. Pode ser, sim, um momento de opressão, ele trazendo-se esse temor a ele, porém, ele precisa insistir. E o que mais vamos dizer para ele é que se por acaso ele de qualquer forma não está conseguindo, ele deve procurar um pastor, um irmão, uma irmã que possa estar ajudando ele nesse momento de oração, que possa estar junto dele ali até que, vamos dizer aí, ele dirigindo, né? Na tua primeira, segunda, e aí ele vai em frente, porque como ele vem de uma vida, ele estava assim, desviado, ele estava fraco, e essa questão pode vir mesmo, essa batalha espiritual existe, e pode estar tentando amedrontar realmente ele, para que ele não volte a falar com Deus, porque sabe que todo o segredo está em falar com Deus, falando com Deus, ele vai ser um vencedor. Então, realmente pode estar acontecendo isso. O meu conselho para ele é que, se estiver dessa forma, ele, nesse momento, nesse início, procure um pastor ou procure uma pessoa amiga na igreja, diz, pode orar comigo, vai na igreja, ajoelha junto e vai orando aí, porque daqui a pouco ele com certeza vai vencer, porque há uma batalha espiritual sim, aí eu creio que a pessoa que estava lá fora e que está voltando, o inimigo vai fazer de tudo para que ela não se firme de novo, mas ele é um vencedor em Jesus Cristo. Agora, pastor Rodrigo, como a gente falou no início do programa, o diabo por muito tempo usou coisas sutis, no sentido da cultura, músicas, vestuário e tudo mais. Hoje está meio que escancarado, como a gente abordou já no começo, pela geração, a geração, vamos dizer assim, pré-anticristo, que está vivendo tudo isso, seria apóstata, como até está na Bíblia. Mas ele tem trabalhado, e isso aí é muito notório, pelo menos muitas pessoas e líderes evangélicos e religiosos, na verdade, veem isso, a questão das leis, da mentalidade, da ideologia de países, de cidades. Ele quer mudar leis, quer fazer leis mais flexíveis para que o evangelho se flexibilize, mas ao mesmo tempo deles para nós é uma coisa totalmente inflexível. Você acha que essa geração é uma geração que está sendo trabalhada pelo diabo nesse sentido? Ele está querendo mudar leis, estabelecer governos, para não apenas segurar espiritualmente, mas na lei, no laço mesmo, na mão forte, segurar um pouco a expansão do Evangelho, da Palavra de Deus? Sim, com certeza, né? Hoje está se crescendo a cada dia as leis do maligno, como a própria palavra diz, que o mundo jaz do maligno. E a cada dia tem crescido mais e mais os seguidores, né? Por exemplo, há 15 anos atrás, né, as pessoas respeitavam mais o segmento cristão, né? Que era o Bíblia, o crente, né, o conservador, respeitavam mais. Hoje não, hoje somos conhecidos neste mundo como fanático, né? Aqueles que têm os seus seguidores e tal. E isso funciona muito no meu tempo, no nosso tempo, né, André? Tinha a Caverna do Dragão,
né? A gente ficava preso ali para ver se eles vão voltar, né? E o Uni volta, não volta, aí Mestre Mago diz que volta, não volta, e a gente ficava preso ali naquele desenho. Hoje nós temos aí diversos pratos do diabo, como por exemplo o Ben 10. Eu tenho um filho de 8 anos que ele é fissurado pelo Ben 10, né? Ele é fissurado. Eu falei, rapaz, eu tenho que orar por você, porque ele acorda cedo e vê e fala que o Ben 10, que vira isso, que vira aquilo, e isso prende mesmo a questão de alienar a pessoa, né, a esse tipo, né, de situações que o maligno ele invade. E isso tem acontecido muito, essa questão de leis, para tentar parar, né, calar, na verdade, a voz hoje do pastor, do homens que pregam a palavra, né? Hoje você fala alguma coisa, a pessoa se levanta, ó, cuidado, a tolerância é religiosa, hein? Cuidado, vê lá o que você vai falar. E a gente, muitas das vezes, hoje, muitos irmãos estão se calando com isso. O segredo é não se calar, é ministrar a palavra, né, e falar a verdade e usar ela como ela tem que ser usada. Agora, André, tudo meio politicamente só correto uma coisa pouco, né? Isso. que eu sinto, que é um espírito que há hoje em dia. Yeshua, certa vez, ele disse assim, quem dera, tu fostes quente ou frio, mas porque és morno, nem quente nem frio, eu estou prestes a vomitar da minha boca. Existe um espírito hoje do politicamente correto. Essa questão, por exemplo, da cultura, as pessoas às vezes não estudam o que a palavra ensina. O Eterno diz que a cultura das nações são vaidade. O Eterno, ele instituiu uma cultura bíblica para nós estarmos nela. É só a gente estudar um pouquinho mais. Você observe essa questão falou, a árvore é uma cultura brasileira. Não é cultura brasileira, é uma cultura muito antiga. Isso é uma cultura da Babilônia. Aí nós vamos estudar, por exemplo, Deuteronômio 16. Deus fala de todas as festas. No finalzinho, os 2 outros versículos, ele fala assim, não plante uma árvore de Asherá no meu altar. A árvore de Asherá era um pinheiro. E Deus falou, no meu altar, nunca plante uma árvore de Asherá. Por que Deus falou isso? Aí você vai ler Deuteronômio 12. Deus fala assim, não imite as nações, não adore a mim como elas adoram os seus deuses. Então, veja bem, a posição da Bíblia, ela é muito forte. Yeshua falou, olha, se você não renunciar a si mesmo, você não é digno de ser meu discípulo. Um homem chegou para ele e falou, eu preciso enterrar meu pai e minha mãe. E Yeshua falou, se você deixa os mortos enterrar os mortos, você vem e segue-me. Então a Bíblia, ela não propõe um caminho tão light, tão flexível. É um caminho forte. É um caminho que você ou é ou você não é, ou você decide ou você não decide. Então eu acho perigoso esse espírito de que está tudo bem, e discordo. Pode ter um demôniozinho na sua árvore de Natal, sim senhor. Na medida que você bota o seu pinheiro dentro de casa, e o pinheiro é uma árvore representativa das Asherás, na verdade, e corre num perigo ainda até maior, eu acho mais grave, que se chama adultério espiritual. Atribuir a Yeshua uma data que ele não nasceu, tendo como base uma cultura babilônica. Não é de admirar que no livro do Apocalipse, o Eterno diz, e só considera 2 religiões. A religião que ele instituiu e a Babilônia. Ele considera que toda outra religião é babilônica. E se você observar todas as religiões pagãs, você vai encontrar. Gente, só para terminar, não tomar muito tempo. Quando o mundo gosta muito de uma coisa, desconfie. O Natal, o mundo ama. É quase uma feitiçaria. É uma ilusão. As pessoas estão chegando em 24 de dezembro achando que vai estar tudo resolvido, que a família nunca mais vai brigar. O que acaba é em janeiro uma conta e uma dívida terrível, porque gastou o que não pôde e comprou ilusão. Se você estava pensando em dar um presente de Natal por Rocha, não faça, querido. Por favor. O negócio é feio pro seu lado aí, né? Me dá direito a uma Veja bem, André. Entenda bem. Com relação à questão que você tinha colocado primeiro, a legislação, gostaria de falar um pouco sobre isso, porque nós observamos que o mundo, em vários países, começou com a questão dos regimes totalitários, que de regimes que vieram orientados por Satanás, com certeza, e a principal função ali era tentar impedir a igreja de chegar nesses países, chegar com o evangelho de salvação. E não deu certo. Até agora, vários ditadores estão caindo um a um aí, estão indo embora, porque a igreja
prosseguiu, foi em frente e entrou nesses lugares, mesmo com perseguição, morte, tudo, eles chegaram. Então, agora a grande trama, o grande plano de Satanás é a democracia. Porque através da democracia tudo pode-se fazer tudo, e aí sim, já que temos direito a tudo, a livre expressão, tudo, agora vem as leis. E aí sim, ele começa a usar realmente leis. Eu estou falando isso, quis falar isso, porque eu sou técnico legislativo, me aposentei agora, sou advogado, e muitas vezes dentro de uma casa legislativa, eles chegavam para mim para pedir que eu elaborasse leis, e que eu via que eram exatamente leis nascidas de Satanás para atingir a igreja, atingir ao Senhor Deus, e a gente ali como funcionário tinha que dar um jeito de não fazer ou deixar alguma abertura para que se colocasse alguma emenda. Então, nos dias de hoje, nesse regime de democracia, o diabo está fazendo uma festa, usando homens e mulheres para criar leis que são totalmente contra a palavra de Deus. E aí talvez seja um pouco daquilo que a gente falou. Em termos de leis, ele está começando sutil. A lei de o pai não pode disciplinar o filho, pode deixar ele fazer o que quiser, não pode deixar de castigo. Já tem, na Inglaterra, o pai tem obrigação de dar uma mesada, dar um dinheiro mensal para o filho, para sustentar, porque tem pais, às vezes, que são muito isentos. Então, assim, não pode dar umas palmadinhas no filho, não pode brigar e deixar ele castigo. E tem que dar dinheiro para ele. Está virando uma anarquia. É uma democracia dentro da casa, está virando uma anarquia. Então, o diabo começa leis de forma sutil, aí, outras não. Para você ter ideia, existem leis como o Plano Diretor de Cidade, que é uma lei séria, fundamental, e que todo ano eles tentam colocar ali um artigo dizendo que para se abrir uma igreja tem que pedir permissão a todos os moradores em volta. Isso é claro que se depender de pedir autorização, não vai ter. Então a coisa não é tão... Em alguns casos bem sutil, outros não. Isso aí é direto. Todo ano volta a lei do silêncio e outras leis aí. E tem uma lei que está sendo em voga, estão brigando hoje, que é uma lei que pastores teriam que ser obrigados a formalizar casamentos de pessoas no qual eles não concordam com a conduta, ou que a Bíblia é contra essa conduta aqui, né? Mas, pastor, antes da gente voltar aqui, falar um pouco também dessa questão, o pessoal estava amedrontado ali com a árvore de Natal e tudo, o Rocha toda vez vem aqui, ele passa a cajadada nisso aí. A gente vai com o pastor Emerson, lá de Manaus. Pastor Emerson, tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Pai do Senhor para todos. Pai do Senhor, meu pastor, mande a sua pergunta. A minha pergunta é que eu queria que tirassem as dúvidas do nosso povo, nossos irmãos evangélicos, e todos que estão assistindo, é sobre algo que é consagrado a Satanás, algo que é consagrado a Satanás, e algo que é feito a culto a Satanás, para a gente tirar essa dúvida. Por exemplo, o Hiroshi, a árvore de Natal e o bolo é consagrado ou é algo a culto a Satanás? E o pastor Portela, que falou ainda agora, que pode ter árvores de Natal lá, não tem problema se eu não estou adorando. Então, a gente pode ter uma imagem do tranca-rua, da Aparecida dentro de casa, mas se eu não estou adorando, não tem problema nenhum. Pastor Neves, obrigado, mas eu achei fenomenal, porque para ele é o seguinte, Emerson, né? Existem coisas que... ele mandou ver mesmo, ele pegou nos dois, quero ver porque ficou aqui. Existem imagens que são, como ele falou, oferecidas a Satanás, e existem coisas que são o próprio simbolismo de Satanás. No primeiro programa, eu acho que isso é uma visão minha, tá? Que eu falei, pessoal, que eu acredito em 3 R's. O rejeitar, que eu acho que são 3 posições que a igreja tem que ter. Rejeitar. Não, isso aqui não entra não, porque isso aqui é o próprio Satanás aqui dentro de casa. Vamos botar o tranca-rua aqui não. Existe coisa que você pode receber. Não, isso aqui pode entrar. Isso aqui é uma coisa boa, biblicamente. Tá? E existem coisas que você pode redimir. Né? E daí eu vou ter um monte de pessoas e um monte de exemplos que a gente vai falar no próximo bloco, que a gente tem que ir pro break, justamente naquele sentido. André, isso aqui, não sei o que, enfim, chegou um carregamento. Teve um caso desse que eu vi uma vez um documentário, chegou um carregamento num país, não sei da onde, da Angola, e tiver um monte de mago, fez passe lá, não sei o que, não vamos nos alimentar porque isso aqui está consagrado ao demônio. Rapaz, a hora, expulsa o demônio disso aí, vai embora, meu irmão. E come esse troço aí que pode redimir, tá bom? Mas a gente vai, a pergunta dele, bater em todo mundo aqui. Você já enfrentou uma batalha espiritual? 88% das pessoas dizem sim, 12% das pessoas dizem não. Fica antenado geral, daqui a pouco a gente volta. Muito bom o programa.
programa, não sai daí. Diariamente eu estou com você de todo o Brasil que assiste à Rede Boas Novas com o programa Falando ao Coração. Eu quero convidar você a ligar o seu televisor às 7 da manhã, porque das 7 às 8, diariamente eu quero ministrar bênçãos, alegrias e vitórias ao seu coração, para que você viva mais perto de Deus e tenha sempre o melhor de Deus acontecendo na sua vida. Espero você 7 da manhã aqui na Boas Novas, para juntos vivermos o melhor de Deus. De todos os homens maus religiosos são os piores. C.S. Lewis. Queremos receber. E hoje é uma coisa muito legal, a questão da filmagem, do vídeo está mais acessível. E muitas mulheres, então, têm um clipe ou têm a gravação de uma mensagem, de um testemunho. Nós gostaríamos de conhecer. Nós queremos que você envie para nós, tá certo? Então, as instruções, os contatos para você ligar para a gente ou para pegar o endereço ou simplesmente mandar pelo endereço, tá tudo na tela. Anote e mande para nós, por Voz Mulher, de todo o Brasil. E quem sabe em breve, ou a gente passa o seu material aqui, ou quem sabe você possa estar pessoalmente conosco participando do programa. Que tal? Estamos de volta, Antenados ao Geral tá bom aqui. Eu vou filmar um intervalo para você ver como o negócio é demais. Mas eu já falei aqui pro pessoal, ó, o pastor Emerson ligou, ele já, ó, pastor, cara, vai botar um tranca-rua dentro da sua sala, ele já também, aquele que eu falei, extremizou já o negócio, né, pastor? Amém. A paz do Senhor aí pro pastor Amém, Emerson. misericórdia, né? Antenado na geral, Deus abençoe o senhor. A pergunta do pastor Emerson foi provocativa e tá bom, é bacana isso. O que eu entendi foi o seguinte, o Hiroshi, ele trouxe algo da lei. Quando ele leu o Deuteronômio, ele versou Deuteronômio, ele está falando de leis. Se nós formos falar de leis, ô Emerson, entenda uma coisa. Não existia 12 mandamentos ou 10 em leis, são quase 700, por aí, por baixo. 613. Bom, isso aí na sua conta, para mim, na minha é 700, no meu estudo. Cada um tem um ponto de vista, tem leis que Isso aí são feitos por especialistas da Torá. Torá, tá. Você voltou pro grego lá, pro Torá. Torá é hebraico. Tudo bem, tá bom, Jorge. Mas deixa eu concluir aqui. Então, se for tratar de leis, a Bíblia também diz que nenhum tipo de imagem de animal se poderia ter. Casa, então, de ninguém poderia ter aqueles enfeitezinhos que tem, uma avezinha pequena, uma maior, outra menor. Quase todas as casas têm. Um elefantinho Algumas religiões que fica lá. tomam conta disso. Exatamente. Não pode ter televisão, não pode ter fotografia, porque levam ao extremo. Seria isso a questão dos alimentos, André. A questão dos alimentos. Carne de porco, ninguém comeria. Tudo que leva esse sangue, ninguém comeria. O Hiroshi, quando fala, aproxima muito o testemunho de Jeová, do Jovita. Não, a visão do jovismo é mais ou menos essa. Não, eu estou apenas expressando a minha opinião. Não está dando uma de pastor Emerson foi forte, está vindo forte aqui também. A visão é aproximada. Quem estuda sobre religiões sabe que é aproximado. Quando você começa a tratar da lei, esquecendo que vivemos um tempo de graça, é claro que essa graça não nos dá liberdade para fazer o que quisermos e como quisermos. Eu não vou botar, Emerson, na minha casa uma imagem do tranca-rua e nem vou aconselhar ninguém a botar, seja do São Jorge, do tranca-rua, seja do que for. Porém, como eu falei da questão cultural, o Hiroshi diz que é um pinheiro. Não, lá não terá um pinheiro sobre o altar. Eu nunca vi assim, como diz uma árvore. Árvore de Asherá, tradução. Então, diz uma árvore. Então, se é um pinheiro, aí digamos, hoje então, a árvore não é de Asherá, ela é de plástico. A maioria Asherá é um espírito. Mas o espírito? Asherá é um demônio. Ué, a árvore do demônio não existe a árvore do demônio. Não, a árvore que esse demônio usa, que é um pinheiro. Não existe a árvore do demônio. O demônio criou a árvore. Não, a árvore que ele usa para ser adorado. Aí é controvérsia. Você está entendendo como no contexto fica difícil entender? Um pouco. Árvore do demônio.
A Bíblia, até meu filho, que tem 3 anos, sabe que quem criou as árvores foi Deus. Não é isso. Ele consagrar isso a demônio, sabe? É dar ao diabo mais uma vez o que ele não tem direito. Vamos até caminhar um pouquinho. Eu não sei se o que eu vou falar é uma coisa moderada que está no meio, mas eu acredito que cada um tem a sua opinião sobre essas questões. E, às vezes, no meu ver, pode existir um pouco mais de zelo sobre alguma coisa que a Bíblia explica, por questão de interpretação e cultural e por aí vai. Porque assim, o mesmo pastor Emerson, às vezes, e pastor, a gente não está falando mal não, só exemplificando, falando, você colocaria um negócio de São Jorge na sua casa? Não colocaria. Mas, por exemplo, e aí eu vou deixar aberto para você essa pergunta e você responda. Mas você bota na sua casa uma televisão, que você liga em novela, que tem imagem. Liga em programas que entra na sua casa sem você ter imagem. Então a questão é de interpretação. Ou a gente vai voltar naquele tempo de televisão é pecado. Calma aí. O que é pecado é o que você faz posso botar no Blu-ray lá. Qual o uso que você faz daquilo? Posso botar no Blu-ray, André? Posso botar no Blu-ray o vídeo que eu quiser. Então não é? Agora, eu escolho o que colocar lá, seja no DVD. Eu acredito nisso. No que vai reproduzir. Qual o uso que você faz daquilo? Então, claro que também não vou trazer a imagem, não. Agora, eu não estou fazendo uso. E por aí vai. Agora, dizer que panetone é uma adoração a uma deusa, me perdoe, eu não posso aceitar isso como pastor evangélico, vivendo nessa geração, e ficar quieto. Não é mesmo. Panetone é bom, sim, tem de chocolate, tem uns bons, eu vou ganhar alguns bons lá na igreja. Por isso que eu falei, como é que eu entendo isso? Eu vou ganhar vários panetones. Ô, Jesus. Eu como todos eles. E vamos mandar só de maldade pro Rocha. Mas uma coisa que só pra gente terminar e caminhar um pouquinho nessa, que o Natal tá chegando ainda, a gente vai fazer um programa sobre essa questão, mas eu acredito muito, o que nós fazemos desse simbolismo? Na minha casa, eu faço, tem toda festa, cantamos, adoramos a Jesus, lembramos do nascimento, embora não for aniversário, também não vejo que é, mas como eu não sei o dia, a gente comemora nesse dia. Nós sabemos que não é. Não é, mas assim, o que eu digo é o seguinte, nós aproveitamos agora, do feriado. Se existem pessoas que colocam imagem de Papai Noel e tudo, e aquilo rouba, o cara nem lembra de Jesus, aí tá errado. Por isso que eu falo, não é o que está lá dentro, André, é o uso que você faz de disso. regra, todo evangélico no Natal ora na ceia. Todo evangélico lembra de Jesus. Isso é bom. Não é? Agora, virada de ano lembra. A questão do Natal, André, é o seguinte, porque se comemora aniversário de Jesus, tá bom. Como ninguém sabe a data, quando não se sabe a data de ninguém, escolhe um dia para fazer aniversário. O único grande problema nessa questão de Natal é tentar tirar os atributos de Deus para colocar no velhinho, essa coisa Natal toda aí. Ou fora do Natal, isso está errado. Ele chega a ser onipresente, ele consegue estar em todo lugar entregando presente ao mesmo tempo. Quer dizer, é um negócio. Isso acontece até dentro de igreja. O cara transfere a Deus, ao pastor, o que é de Deus. Esse é o grande problema. Agora, comemorar, porque o nascimento. Que você comemore mesmo, lembre que Jesus nasceu e depois lembre que ele não só nasceu no que eles chamam aí de 25 de dezembro, mas nasce todo dia no nosso coração. Isso que é muito importante. O pessoal em casa deve estar assim, rapaz, não sabia que Natal tinha tanta batalha espiritual, hein? Mas vamos caminhar um pouquinho, até porque tem muitas perguntas interessantes, a gente não pode perder essa oportunidade de responder. Uma das pessoas fala o seguinte, já voltando agora para a batalha espiritual. André, quero entender um pouco como é que funciona esse negócio de pessoas possessas por demônios, endemoniadas, que eu não entendo. Expliquem como se dá uma possessão. Não consigo entender um outro espírito externo habitar dentro de um corpo no qual já tem espírito. Isso já tem um espírito que é o espírito da pessoa. Às vezes o espírito não tem Espírito Santo, senão o Espírito Santo e o demônio não conseguem habitar no mesmo corpo. Mas pode ter 12 espíritos em um corpo só. Como é que essa questão demoníaca? Porque ele fala assim, quando uma pessoa fica possessa, é porque ela perdeu uma batalha espiritual. Então ele entende o seguinte: todo mundo que perde uma batalha espiritual fica endemoniado. Não é bem isso, né? Eu vou falar por experiência. Isso aí é uma experiência que eu tenho. A Bíblia é bem clara em dizer, André, que se a casa estiver vazia, na verdade, vai entrar esse espírito demoníaco na pessoa por legalidade, legalismo, né? Falta de vigilância. Em Gálatas fala tudo a questão da batalha espiritual. E é bem claro quando Paulo diz que quando a gente tem um fruto do Espírito de Deus, na verdade, os espíritos malignos não vão tomar posse da sua vida. E em Salmo 91, bem claro também que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Acontece que o Espírito ele só domina aquelas pessoas que estão, na verdade, fora da direção de Deus, fora da obediência, da adoração, como foi falado aqui ontem. Então, quando você está fora
da obediência fora da direção de Deus, isso naturalmente acontece sim. Agora, pastor, mas eu sou crente, eu sou evangélico, então quer dizer então que se eu estou passando por um problema, é sinal que o diabo está me atormentando, né? Muitas das vezes a gente dá muita legalidade ao diabo, né? Tudo é o diabo. Meu marido me traiu e falou que foi o diabo, foi a pombagira. Porque, na verdade, nós atribuímos... Então ela chama ele de diabo, né? Esse diabo. E acabamos atribuindo, né, dando autoridade a quem não tem autoridade, como foi falado aqui. Mas agora, André, só falar uma coisa, André, importante, sobre como repreender o diabo. Isso é muito por isso que eu citei Deuteronômio. Porque você repreende o diabo e você desmascara as astúcias satânicas com a palavra. Porque o inimigo ele usa de sofismas, mas é a palavra que destrói. E um exemplo claro disso, quando Yeshua, ele é tentado no deserto, aí vocês podem consultar em casa a sua Bíblia, ele só cita Deuteronômio, esse livro. Tudo que ele fala, não só de pão viverá o homem, está em Deuteronômio. Só a Deus adorarás, está em Deuteronômio. Não tentarás o Senhor teu Deus, está em Deuteronômio. Então o livro de Deuteronômio ele tem essa qualidade, por isso que eu citei Deuteronômio 12, 16, você pode consultar em casa, porque ele explica sobre as astúcias malignas dentro para destruir a adoração, para destruir o templo de Deus. E por isso citei Deuteronômio, seguindo o exemplo de Yeshua, porque ele só cita Deuteronômio, ele nem fala. E aí eu corrijo uma coisa, que muita gente comete um erro gravíssimo. Se um demônio está possuindo alguém, não converse com ele. Não converse, não entreviste o diabo. Ou seja, cite a palavra. Agora, citar Deuteronômio não é lei, graça, nada disso. É citar instrução divina, princípio bíblico, para a gente não cair nas astúcias ciladas do diabo. Vamos para o break, na volta eu queria falar um pouco disso, para ver também, para a gente falar sobre aquela questão de flexibilidade e intolerância entre o que é de Deus e as coisas do diabo, que é uma coisa que, nisso me abri a mente agora. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo mora na sua vida, é um espírito. Tem o seu espírito e o Espírito Santo te aconselhando, te confortando ali contigo. E ele te dá flexibilidade e liberdade. Quando o demônio possui uma pessoa, o espírito dela não tem controle sobre ela. É o demônio que controla o corpo dela, de tão inflexível que ele é. Então, às vezes, ele faz o ar de, não sei o quê, eu sou aberto, sou flexível. Quando você vê uma pessoa possessa por demônios, a pessoa não tem controle. Quem controla ela é o demônio. E é assim que ele age no dia a dia com as sutilezas dele. Ele entra sutil, quando ele te pega, segura e já era. Já o Espírito Santo não, ele te dá liberdade, da escolha, de fazer o que você quiser. Por isso que Deus é bom. Você já enfrentou uma batalha espiritual? Essa é a nossa pergunta na enquete. 90% das pessoas dizem sim, 10% das pessoas dizem não. Continue antenado que daqui a pouco a gente vem para o último bloco do programa de hoje. Não sai daí. Olá, meus lindões! Vocês estão gostando do nosso programa Baba é Bíblia? Mas isso é bom demais da conta, não sabe? Ai, que maravilha! E veja também quem está aqui conosco. Veja quantas crianças lindas! E se você também quer fazer parte do mural da nossa turma, é muito fácil. Basta você enviar uma foto para babebi@boasnovas.tv e vamos adorar receber a sua foto. Não esqueça, babebi@boasnovas.tv. Babebi. E aí, galera, estou aqui para convidar vocês a assistir o Galeria Clipe. De terça a sábado, 17h30, aqui na Boas Novas. Música boa é aqui. Nossa salvação não está em instrumentos humanos. É triste ver pessoas cegas adorando a criatura, não o Criador. William Simon. O Brasil e o mundo se mobilizaram durante o mês de novembro para falar sobre empreendedorismo e o seu cabeça para cima não poderia ficar de fora desse tema. Por isso, queremos conversar com você hoje sobre este tema, empreendedorismo. Aqui no estúdio eu recebo Júlio Correia, que é gestor empresarial, o Moisés Barreto, que também é gestor empresarial, e a Daniela Oliveira, que é coordenadora de comunicação e negócios da empresa Utilitar. A boa música de hoje
você terá com o Marquinhos Gomes. Eu espero você logo mais aqui na Boas Novas. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Último bloco do Antenados de hoje, falando sobre batalha espiritual. Continue antenado conosco, mande sua pergunta e responda a nossa enquete. Você já passou por uma batalha espiritual? No final do bloco a gente dá o resultado. Pastor Carlos, é mais ou menos assim como a gente falou no último bloco mesmo, que o diabo ele começa devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Quando ele entra, quando o espírito demoníaco entra, ele não dá espaço para ninguém. Ele quer ser dono de tudo, ele não... É verdade. Isso se dá, André, pela legalidade. Há princípios na Bíblia, por exemplo, existem batalhas espirituais pessoais. Jesus teve uma batalha pessoal que foi a tentação. E ele venceu. Jó teve uma batalha pessoal, acabou atingindo a família dele, mas o diabo queria atingir era Jó. Não é? E ele venceu. O diabo ali, ele coloca até doença, com a permissão de Deus, é claro, em Jó. Mas Jó venceu pela resistência. E o apóstolo vai dizer, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a legalidade, quando ela é dada, aí sim, a pessoa perde campo. No âmbito familiar, por exemplo, existem princípios que foi dado para a esposa para se submeter ao marido. Quando esse princípio é quebrado, começa a ter problema aquele casamento. Existe princípio que foi dado para o marido, para amar a esposa. Quando esse princípio é quebrado, começa a ter problema. Existe princípio que foi dado para o filho, para ser submisso aos pais, né? Para honrar o pai e a mãe, para que ele viva muito tempo sobre a terra. E por conta disso, por não honrar pai, não honrar mãe, nós temos hoje aí muitos jovens morrendo cedo demais, vários filhos de evangélico presos, que o percentual é grande de jovens e Rodrigo trabalhou muito tempo com isso, sabe do que eu estou falando, não é? É muito grande o número de jovens, filhos de evangélico, preso, não é? Por quebrar princípio, não é verdade? Agora, quando você não quebra esses princípios, o pai também com os filhos, a Bíblia diz, não incite, pais, não incite a ira dos vossos filhos. Tem pais aí que, por qualquer coisa, distrata a criança, distrata o adolescente, chama atenção em lugar público, não é? E isso não é bom para o adolescente. Ele passa a ter raiva daquele pai, ira daquele pai, ele não quer estar em ambiente. Isso abre espaço para o demônio agir. O demônio age nessas legalidades. Quando a esposa, ela trata o marido como trata o filho, erguendo a voz, o diabo entra nisso, porque Deus, ele estabeleceu esses princípios. Quando ele é quebrado, abre-se uma porta. Agora, uma coisa que é interessante, e talvez a gente até esclarecer. Claro que quando eu peco, eu automaticamente estou abrindo algum tipo de legalidade. Mas nem toda legalidade é pecado. Tem coisa que você faz que não seja pecado, mas também não seja voluntário. Você está fazendo algo que você não sabe que está abrindo. Existe isso. Está fazendo algo que, sei lá se é legalidade ou não, para mim nem é. Mas se percebe você retorno, pode abrir uma brecha de um jeito vida. Inconsciente, existe isso. Pode sim, e a tal ponto que o salmista mesmo, ele diz em uma das suas orações, sonda-me o meu coração e vê se em mim há algum mau caminho. Ou seja, pede para Deus sondar e ver se tem um caminho que ele mesmo possa desconhecer, ele não sabe se tem algo errado ali, e muitas vezes, muitas pessoas estão fazendo coisas com o chamado em direito na boa fé, mas por falta de conhecimento, às vezes não é culpa dele, tem um pastor e o pastor não orienta certo, então a pessoa está fazendo uma coisa errada e ela seria uma brecha, mas ela está fazendo aquilo sem ter essa intenção. Não é? Então é preciso que, eu creio que nesse momento aí, não venha uma opressão sobre ela, porque o próprio Deus sabe que ela não está tendo essa intenção de fazer isso, e o próprio Deus vai providenciar para essa pessoa a proteção, a defesa, porque ela não está sabendo disso. Deixando bem claro, até quando se fala em opressão, essa questão toda, que a gente muitas vezes usa o termo o diabo entrou na pessoa, o diabo, e a gente, para deixar bem claro que o diabo não entra em ninguém. O diabo, primeiro de tudo, para mim, ele é um tremendo covarde. Ele tem medo de encarar as coisas de frente, tá? Então ele não entra. A segunda questão é teológica. Se ele foi um anjo, anjo não incorpora em ninguém, tá? Então, quando se trata, é o que está se tratando aqui exatamente de demônios, tá? E que num debate que seria demônio, isso aí,
os teólogos têm divergência para todo lado, mas quando falamos assim, o diabo entrou naquela pessoa, na verdade, pessoas que estão subordinadas a ele, mas ele mesmo não entra primeiro porque ele é um anjo e anjo não incorpora, é um anjo caído. E segundo, porque aí já a minha visão, ele é covarde beça e ele não tem. Mas eu queria só para poder despertar o povo que está em casa, rapidinho, eu acho. A Bíblia também diz em Oséias que o povo de Deus é destruído porque falta conhecimento. Então, não basta a pessoa também, eu estou fazendo, é melhor não saber. Porque eu não sabendo, não vai haver culpa sobre mim. Mas, mesmo a pessoa não sabendo, ela vai ser destruída. Porque a Bíblia diz, o meu povo é destruído porque ele falta conhecimento. Então, é preciso conhecer. Você está vendo que a coisa está indo ruim, por isso. Exatamente, vai ser destruído porque por causa da omissão de buscar conhecimento. Agora, e se falta conhecimento é porque faltou alguém ensinar. Mas também faltou acordar cedo para ir para a escola dominical, faltou acordar cedo para ir para o estudo da igreja, faltou ir para o culto quando podia ir, essas coisas. Agora, André, só duas coisas rápidas, passar para o pastor Rodrigo também, mas duas coisas rápidas. Primeiro, um hábito bíblico, né, desde o tempo de Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, no judaísmo você tem isso, a oração da manhã, o shaharit, da minhá à tarde e a arvit à noite. Na medida que você estabelece um tempo de oração diário, um devocional constante, dia a dia, não só num dia, mas todos os dias, isso é uma defesa muito grande, porque você passa a ter uma comunhão com o Eterno muito forte. E segundo, eu acho que é muito perigoso, eu não concordo, assim, essa coisa da era da graça, para mim isso não... Eu tenho uma visão diferente disso. A Bíblia diz que pecado é transgressão da lei. Pecado não é um conceito relativo. Eu acho que um outro problema muito sério hoje é relativizar o conceito de pecado. Pecado é transgressão da lei. Isso aí é um outro tema, a gente ia entrar em muita coisa. Mas é preciso estudar a palavra, a Bíblia. Ter conhecimento. Não só ser ensinado, mas estudar. E Paulo, ele dá um conselho muito simples. Ele fala que é comparado a uma pessoa que quer bater um recorde, quer correr. Ela tem que exercitar. Então, cabe a cada um estudar, buscar realmente e ver aquilo que agrada o Eterno, aquilo que não agrada o Eterno. O que não agrada é se afastar disso. Volto, como disse para Jeremias, separa o vil do precioso. O que vocês acham, pastores, sobre a questão eu acredito, existem pessoas que oram muito, que buscam, que leem a Bíblia, e cada vez que você busca mais Deus se faz presente, se revela e tudo mais. Existem pessoas que têm experiências espirituais muito fortes, no sentido de já ouvir, nunca eu tive essa experiência, mas já vi pessoas que eu confio e falam de verem demônios, às vezes vultos, anjos, como se tivessem com os olhos abertos para o mundo espiritual. Vocês acreditam que isso é possível, uma pessoa ver o que acontece no mundo espiritual, nesse sentido de ver um anjo tocando uma pessoa, ou um vulto, um demônio, ou algo desse tipo? É assim, aconteceu comigo há uns 8 anos atrás. Eu estava inaugurando a Arca da Aliança, mas isso num bairro em São João de Meriti. E eu lembro que estava faltando pouco dia, eu estava meio atribulado, porque faltava cadeira, faltava algumas coisas, estava com o espírito meio atribulado, né? Pensativo, e agora o que eu vou fazer? Falta pouco tempo. E a empresa que ficou de entregar as cadeiras não entregou e já estava pago, aquela coisa toda. E na madrugada que eu deitei, eu estava tão cansado que eu nem deitei nem na cama, eu deitei no chão. E por volta assim, de umas 3 horas, 3:30 da manhã, eu senti algo batendo no meu pé, né? Me acordando, chamando meu nome 3 vezes. E assim, eu sou na verdade, eu sou uma pessoa muito medroso, né? Eu sou muito medroso, cara. E até trauma que eu já passei na vida e tal. E batendo sobre o meu pé e chamando meu nome, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. E quando eu olhei, eu não vi a face, né? Se eu falar para você que era um leão, que era uma águia, que era um touro, eu estarei mentindo. Mas eu vi um ser que é baseadamente quase uns 3 metros de altura. Virou as costas, começou a andar e passou, né, pela porta e foi embora. Meu coração disparou que eu subi para a cama em 3 segundos. Nem orei, irmão. Se falar que, você orou, eu nem orei. Biblicamente falando, existem várias experiências de homens de Deus que viram anjos do Senhor. Você tem um exemplo de Jacó. Algumas vezes era apenas um varão com figura de homem. Parecia um como homem. Se fosse encarnado. Exatamente. No caso de Ló, por exemplo, também, né, que chegaram os 2 varões na casa de Ló,
enfim. E algumas outras vezes era uma visão realmente de um ser, como o Rodrigo citou aqui, diferente, como as visões de Apocalipse, por exemplo. Né? São visões Ezequiel. E o próprio Daniel tem umas visões assim. Então, eu particularmente, eu nunca tive essa experiência de ver um anjo. Conheço várias pessoas, como o Rodrigo, que disseram ver anjos, e outros já viram demônios. Tem gente que diz que foi ao céu. Tem gente que tem até livros sobre a divina revelação do céu, a divina revelação do inferno. Assim. Quer dizer, eu particularmente, eu sou um pouco cético a essa coisa de que a pessoa foi no inferno e ficou lá. Ou que foi no céu e ficou... Se eu for para o céu, eu não volto, irmão. A verdade é essa. A Bíblia diz que o céu é tão bom. Paulo teve uma visão do terceiro céu e ficou maravilhado a ponto de dizer, foram coisas inefáveis. Não é lícito eu dizer, não é? Mas talvez isso seja uma visão, já que Paulo teve... não diz... Porque a pessoa fala assim, eu fui em espírito para lá. Ou sonhou, não sei. Porque tem pessoa que fala e descreve e tudo mais. Mas, André, descrever... Eu acho complicado. A descrição está na Agora, Bíblia, né? Com relação, existe revelações. A única coisa que deve ser tratado é a pessoa que está tendo a revelação, ela discernir se é um anjo, é um demônio, se é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Por exemplo, na nossa congregação, se a pessoa tem uma revelação, ela não pode dar diretamente, ela tem que passar para os líderes primeiro, que é um conselho do livro de Atos. Paulo fala sobre isso. Não, se você profetiza, se não tem quem interprete, não deveria passar a profecia. Então, é preciso que a pessoa venha discernir. O que é que esse anjo falou? O que é que você sentiu e o que ele falou? O que ele falou é de acordo com a palavra? Ótimo. O que ele falou não é de acordo com a palavra, então você tem que desconfiar. O ponto é que a revelação não pode determinar uma doutrina. A verdade está na palavra. E o que acontece hoje é que as pessoas recebem revelações. Por exemplo, alguém recebeu a revelação que o nome de Yeshua é Yahushua. Pelo amor de Deus, é linguisticamente impossível. Mas tem milhares de pessoas na internet agora chamando de Yeshua de Yahushua. Todo mundo, todo judeu sabe que o nome do Messias é Yeshua. Está escrito, tem 4 letras, cada letra tem uma vogal, um sinal maçorético, enfim. Então, às vezes, se recebe revelação e cria-se uma doutrina em cima da revelação. Ou determina sobre a vida das pessoas, que é o mais perigoso, uma série de prognosticações que muitas vezes trazem mais males do que coisas boas. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de revelação. As revelações realmente, elas existem. Agora, todas elas têm que estar como o Marcos falou, tem que estar de acordo com a palavra de Deus e revelação, tem que ter, revelação é revelação, não é doutrina. Não, tem que ter propósito de Deus com aquela pessoa, para algum trabalho, alguma coisa, mas tem que ter um propósito, não é sair como a gente sai por aí caindo para todo lado e vendo tudo em todo lado aí, que é um problema sério. O programa de hoje chegou ao final. Eu quero agradecer primeiro todo mundo aqui da internet. Eu já contei aqui mais de umas 40, 50 perguntas sobre o nosso debate. Foi muito bom o programa, bombou aqui. Quero agradecer a todos que mandam e-mails, participam pelo Facebook, pelo Twitter. Quero agradecer, pastores, vocês que estiveram presentes aqui mais uma vez, segundo round. O primeiro foi quente, o segundo foi mais ainda. Foi gostoso demais. Obrigado também, Bispo, pela sua participação nesse nosso segundo round. Pastores, muito obrigado também. Eu espero que a gente tenha elucidado muitas coisas sobre isso para você e continuaremos fazendo isso aqui no Antenados na Geral. Você já enfrentou uma batalha espiritual? 90% das pessoas dizem sim, 10% das pessoas dizem não. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar. La 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 la.